Diz assim a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, e a leitura será feita do verso 3 até o final do verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E diz o verso 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Até aí, queridos irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Eu vou pedir que o diácono Nelson nos leve a Deus em oração, intercedendo pela mensagem e também pelo mensageiro. Que Deus nos abençoe. Oremos, irmãos. Amém. Meus amados irmãos, podemos assentar. Queridos irmãos, no último estudo que nós fizemos na exposição na carta de Paulo aos Efésios, eu trouxe à tona aqui o exemplo das irmãs que estão estudando música. E eu falei para vocês sobre o empenho e o desempenho delas na área musical, tanto da parte teórica quanto também da parte prática. O empenho é o esforço que cada uma delas tem, e o desempenho é o resultado desses esforços que cada uma delas tem para então colocar a música em prática. Mas para que isso esse desempenho seja o resultado do empenho delas, é necessário, como eu falei, elas aprenderem teoria. E como até citei a frase da professora Dave, que depois que elas aprenderem a partitura, qualquer música que colocar na frente delas, elas irão tocar. E fiz até uma comparação, disse para uma delas que a carta de Paulo é semelhante a estudar música.
Primeiro, Paulo ele ensinou a parte da teoria, da teologia, da doutrina, e agora eles pedem, Paulo pede para que esses irmãos, a partir do capítulo 4, então, comecem a praticar a vida cristã, tendo em vista, mas não aos seus olhos uma partitura, mas sim toda a teologia que eles aprenderam para colocar então em prática. E é isso que nós estamos vendo, irmãos, a partir do capítulo 4, nós já vemos que Paulo ele vai falar sobre andar em unidade, andar em santidade, andar em amor, e agora nós estamos trabalhando andar como filhos da luz. E nós temos o tema aí, a vida cristã na prática, que é o tema geral da carta de Paulo aos Efésios, a partir do capítulo 4. E dentro desse tema geral, nós estamos tratando sobre os filhos da luz e os filhos das trevas. E nós iremos, com a graça de Deus, entrar na parte de número 5, só para vocês terem uma ideia, né? O que nós já estudamos. E aí nós vamos para a lição principal, que a irmã vai colocar aí na tela para você. Hoje, a lição principal, o que nós iremos aprender hoje? Vamos ler todos? Vamos lá? A Igreja de Cristo deve se engajar no combate ao pecado em meio à sua comunidade. É isso que nós iremos aprender, irmãos. Que os membros da igreja, nós temos a ideia, irmãos, de que combater o pecado na comunidade de Cristo, isso é algo que é restrito tão somente à liderança da igreja ou então ao pastor. E nós iremos, à luz das Escrituras, nós iremos observar que isso não é verdade. Toda a igreja, juntamente com a liderança, eles devem combater o pecado no meio da comunidade, no meio da igreja. E nós iremos também trazer algumas ilustrações para vocês de como que Deus ele enganjou o seu povo a participar justamente nesse confronto contra o pecado no meio do seu povo. Então, essa é a lição que nós iremos aprender hoje. A Igreja de Cristo deve se enganjar no combate ao pecado em meio, ou seja, ou no meio da sua comunidade. E aí, próximo slide, nós vimos aí com os irmãos que os filhos da luz devem obedecer às orientações de Deus para as suas vidas. E aí, qual é a primeira orientação que eles devem obedecer? E aí nós avançamos então para o primeiro ponto, que é rejeitar tipos de conduta que não fazem mais parte da vida cristã. E aí nós paramos no verso 3, quando Paulo diz: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nós explicamos bastante para os amados irmãos o que significa essa palavra impudicícia, que vem do grego porneia, que significa imoralidade sexual ou porneia. E a seguir nós explodimos aí o que significa impudicícia e os pecados que contém aí, que estão dentro dessa palavra que Paulo menciona. E nós mencionamos pelo menos 8 pecados, quais foram? Fornicação, prostituição, homossexualidade, incesto, adultério, defraudações sensuais, pedofilia e zoofilia. E aí nós fomos para o segundo orientação que Paulo dá, que é rejeitar conversas que não fazem mais parte da vida cristã, que está aí no verso 4, dê uma olhada aí no texto: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. E nós explicamos para os amados irmãos o significado da palavra chocarrices, que não é cachorrice, né? Nós diferenciamos para vocês. A palavra chocarrice vem do grego eutrapelia, que significa falar vulgar, uma fala vulgar, brincadeira grosseira, gracejos indecente. E nós falamos para vocês
demos um exemplo aí, o próximo slide aí, que é os pecados que estão ligados aos dois grupos, pecados do sexo, conduta e pecados da língua. E nós explicamos para os amados irmãos o que significa essa palavra chocarrice. E aí nós falamos, para resumir para vocês, é justamente piadas imorais, piadas de conotação sexual. E até ilustrei a questão dos stand-up, né? Se você é acostumado a ouvir Paulinho Gogó, Mateus Ceará, aquelas piadas de conotação sexual, Paulo disse que nós devemos rejeitar esse tipo de conversação. E por que ele diz isso, né? Está aí no verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça, né? Naquela época, irmãos, o humor de conotação sexual, eles eram feitos por intermédio de mímica. Quem já assistiu Charles Chaplin, né? É isso, né? Só que o humor dele, né, não é tão assim imoral. Mas lembra que ele agia por mímica, né? Quem assistiu na televisão preto e branco, né? Ele ficava e tal, aí todo mundo dava gargalhada. Então, as piadas naquela época, no tempo do apóstolo Paulo, era assim, por intermédio de mímica. Agora imagine aí, né? Não peço nem para vocês imaginarem, porque senão vocês podem pecar, a mímica, que era contar uma piada, uma história, fazendo mímica de conotação imoral, né? E aí tinha crente que estava indo para o teatro nesse momento, assistir esses tipos de piadas. E falei até para os amados irmãos, que em Manaus, até eu estava perguntando do irmão aqui em Codajás, talvez aqui em Manaus, por não ter a TV aberta, eu creio que não era comum vocês assistirem dia de quinta-feira, a Praça é Nossa. A Praça é Nossa. E muitos crentes, quando terminava o culto, já ia para casa justamente esperar a Praça Nossa começar. Claro que tinha humor bem saudável. É bem interessante explicar que Paulo não é contra o humor. Paulo é contra o humor de conotação imoral, entendeu? E aí, o Paulinho Gogó entrava, contava aquelas piadas dele, e às vezes as pessoas começavam a rir daquelas piadas. E falei também para vocês que quando eles estão fazendo o show deles de maneira particular, aí essas piadas são mais de escalão assim, imoral e palavrões mesmo, sem, como Paulo diz, que é uma conversação torpe mesmo, que isso aí o crente não deve dar, ele deve rejeitar esse tipo de conversa. E terceiro, para nós avançar, ele deve praticar conversas que edificam a vida cristã. Dê uma olhada no verso 4, nem conversação torpe, nem palavras inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O crente, ele deve, quando ele estiver numa rodinha, e que começar esse tipo de piada, de conotação imoral, ele deve cair fora. Agora, se for uma rodinha que vai trazer conversas que edificam, que vai trazer uma certa edificação espiritual, que vai trazer gratidão a Deus, isto ele deve então praticar conversas que edificam a vida cristã. E a quarta orientação, que é o estudo de hoje, irmãos, que Paulo nos diz, é reprovar. Deixa eu ver isso. Vamos ler? Reprovar tipos de conduta que não fazem mais parte da vida cristã. E eu coloquei 2 versículos aí. O primeiro, vamos ler aí. O segundo versículo. Antes, porém, o quê? Irmãos, talvez na sua mente a palavra rejeitar certo tipo de condutas e reprovar certo tipo de conduta, talvez na sua mente seja algo bem similar, mas não é diferente. Uma coisa é você rejeitar esse tipo de pecado na sua vida,
Talvez você é aquele tipo de crente que rejeita esse tipo de pecado na sua vida. No entanto, na vida do seu irmão você não reprova. É isso que Paulo está dizendo. Olha, irmãos, vocês não somente devem rejeitar esse estilo de vida na vida de vocês, mas se tiver alguém na comunidade de vocês praticando esse mesmo tipo de pecado, vocês devem o quê? Aprovar a conduta desse irmão. O que vocês devem fazer o quê? Reprovar. Mas hoje, irmãos, como eu falei, hoje a igreja, ela não quer criar treta com ninguém. Em certo sentido, você está sendo egoísta. Você está praticando aquele dito popular, cada um por si e Deus o quê? Não, irmão, não é cada um por si e Deus por todos, não. Deus é por todos e também, sim, nós devemos zelar uns pelos outros. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Se você vê o seu irmão praticar algum pecado, você deve o quê? Ficar, ô irmão, né? Eu vou orar por você. Não, você deve chamar o seu irmão e fazer o quê? E reprovar. Então nós temos duas situações: rejeitar esse tipo de conduta, de respeito, que você deve velar e zelar pela sua vida espiritual, mas em segundo lugar, você não deve somente zelar pela sua vida espiritual, pela sua manutenção espiritual, mas também pela vida do seu irmão. Lembra-se qual foi a primeira pergunta que Deus fez para Caim acerca de Abel? Onde está quem? Onde está o teu irmão? Não é preocupação somente da liderança, mas de toda a igreja. Tanto é, qual é a lição principal que nós aprendemos? Eu vou ler aqui para vocês. A igreja de Cristo deve se engajar no combate ao pecado no meio de sua comunidade. E a seguir, irmãos, Paulo ele vai apresentar para vocês, a irmã pode avançar, que nós iremos. Paulo ele vai apresentar 4 razões para não apoiar e nem praticar esses pecados. Pode, isso. Paulo vai apresentar 4 razões para, aí, só uma primeiro, de uma por isso. 4 razões para não apoiar e nem praticar esses pecados. A primeira razão que Paulo vai apresentar, que essas pessoas, eles não herdarão o reino de Deus. Dê uma olhada no verso 5. Parte A. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de quem? E de Deus. Por isso que o crente ele deve rejeitar. Porque Paulo está trazendo agora, irmãos, uma advertência solene. A palavra incontinente no grego já trouxe para vocês. Eu mostrei para Jesse. Está no grego pornos. O que significa? Nenhum incontinente, ou seja, nenhum prostituto. Aqueles que gostam de praticar imoralidade, diz Paulo, nenhum impuro ou avarento que é idólatra. É interessante, irmãos, como é que Paulo ele vai fazer o link com a palavra incontinente e impuro ou avarento, que é idolatria. Porque essas coisas que essas pessoas praticam acabam se tornando um ídolo no seu coração. E elas não querem abandonar este ídolo em seu coração. Mas Paulo ele apresenta a primeira advertência, dando a primeira razão, está aí no verso 5, sabeis, pois isto, nenhum incontinente, pornos no grego, significa impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo ele quer deixar claro aqui, irmãos, ele não deixa dúvida, que as pessoas que praticam esse tipo de imoralidade, elas não vão herdar o reino de quem? O reino de Deus. Dê uma olhada rapidamente, segure aí, abra comigo 1 Coríntios capítulo 6, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 6.
aqui ele vai ampliar essa lista. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Olha o que diz o texto. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Eu expliquei isso aqui para vocês, que significa malocos, é aquele homem que assume o papel passivo de uma mulher em uma relação homoafetiva, nem sodomitas. E olha o verso 10, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de quem? O reino de Deus. Irmãos, nesse ponto aqui, o crente ele tem que ser radical. Talvez você diz, pastor, não é fanatismo? Não, isso é Bíblia mesmo. Nós temos que ser radical mesmo. Paulo está dizendo que ele não está deixando dúvida e colocando dúvida em coração de ninguém. Ele não está dizendo para esses irmãos, voltemos para Efésios capítulo 4, como muitos aconselhamentos pastoral dizem, não, rapaz, é assim mesmo, não é assim mesmo, não. É interessante, irmãos, quando Paulo diz, lembra daquele texto que eu citei para vocês, em Efésios, capítulo 4, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Observe que Paulo diz que nós, quando formos confrontarmos esses irmãos, nós devemos ir com a verdade e ir com o amor, porque tem crente que vai somente com o amor e se esquece a verdade. E ele diz ainda em Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O que nós fazemos, irmãos, quando nós queremos combater o pecado no seio da igreja? Nós abrandamos a situação. Nós dizemos, irmão, vem assim mesmo. Isso aí é da carne, irmão, isso aí é da carne. E aí nós nos esquecemos que os filhos das trevas, eles amam a mentira. Todo filho do diabo, ele gosta da mentira. E se você fala essa mentirinha para ele, ele vai gostar dessa mentira. Por isso que quando você fala a verdade para ele, meu irmão, você está em pecado, qual é a tendência dessa pessoa? É espanar, é pular fora. Por quê? Porque os filhos das trevas, eles amam a mentira. Por isso que Paulo diz, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Segunda razão que Paulo apresenta, voltemos para Efésios capítulo 4. Qual é a segunda razão? Está aí na tela aí para vocês. Eles vão enganar vocês. É isso? Dê uma olhada no versículo 6. O que diz aí? Ninguém vos engane com palavras o quê? Com palavras vãs. E antes de eu explicar, irmãos, eu vou levar vocês, fique aí mesmo em Efésios, vá comigo para Romanos capítulo 1, verso 32, e depois eu vou explicar. Romanos capítulo 1, verso 32. Paulo está abordando aqui sobre a imoralidade, sobre a homossexualidade. Mas olha o que ele diz no verso 32. Romanos capítulo 1, verso 32. Para você entender o contexto, irmão, do que Paulo está dizendo, dê uma olhada aí no verso 26. Romanos capítulo 1, verso 26. Olha o que diz Paulo. Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que as mulheres,
deixaram de se relacionar com seu marido, abandonaram o seu marido e foram se relacionar com uma mulher. É possível isso, irmão? Sim. Eu conheço pessoas que eram casadas, mulheres casadas, que abandonaram o seu marido e hoje estão amigadas com uma mulher. Que a Bíblia chama isso de lesbianismo, pessoas lésbicas. E Paulo diz, no tempo do apóstolo Paulo já existia. Verso 26, por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Até uma pessoa disse assim, rapaz, eu fiquei mais mordido, sabe o que foi, pastor? É o que eu perdi a minha mulher, não foi para outro macho. Foi para uma mulher. É o que me deixa mais mordido, porque eu perdi minha esposa, não foi para um macho. Embora tivesse perdido a minha mulher para outro homem. Mas eu perdi para uma mulher. Olha o verso 27. Semelhantemente, os homens também. Os irmãos entendem o que significa semelhantemente. Paulo está dizendo que os homens, igualmente as mulheres, fizeram a mesma coisa. Abandonaram as suas mulheres, o homem abandonou a sua mulher e perdeu para um homem. Já pensou, meu irmão? Você perdeu o seu marido para um macho? Né? A gente pode, né? Mas olha o que Paulo diz, verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com quem? Com homens. Lembra daquela ilustração que eu disse para vocês? De uma irmã que estava namorando um rapaz, e o rapaz, de maneira respeitosa, não pegava em sua mão, né, não chegava, oi meu amor, bom dia e tudo, dava um beijo de maneira respeitosa. E aí, beleza, eles casaram, e aí esse não tocar da parte do homem saiu aí por um ano, e aí a esposa chamou o pastor, olha, eu quero trazer uma situação que já está insustentável no meu casamento. O meu esposo, nós casamos, e quando nós estávamos namorando, ele não tocava em mim, e até então eu achava, porque estávamos namorando, questão de respeito comigo e tudo, mas aí nos casamos, e aí o homem não quer me tocar, não quer consumar o casamento, e aí o pastor manda chamar o varão, né? E pergunta do homem o que tinha acontecido, e ele disse, olha pastor, eu me casei com esta irmã, mas para disfarçar a minha homossexualidade, eu sou homossexual, e para não pegar geral, para não pegar feio, então eu preferi me casar, porque também muita pressão em cima de mim e tudo, casa, você tem que casar, e aí acabei me casando para parar com a pressão de mim. Mas, infelizmente, deixando o contato natural com a mulher, fizeram o quê? Cometeram torpeza. Aí o verso 28, Paulo diz, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí o verso 32, irmãos, no segundo tópico aí eles vão enganar vocês. Verso 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Mas o que diz o texto, irmãos? Mas também aprovam os que assim o quê? Procedem. Não sei se vocês já ouviram falar numa pregadora Lohana, uma coisa assim, já ouviram falar? Era uma pastora que agora virou lésbica. Uma vez eu vi ela num debate com outro pastor, e ela afirmando pelas escrituras que Deus apoia sim esse tipo de perversão imoral. Aí o pastor dizendo, desculpe, né, você está distorcendo a palavra de Deus. Mas hoje já tem, irmão, já tem a igreja dos gays,
a igreja das machudas, o pastor também é gay. Não somente as fazem, mas também o que? Aprovam. E aí isso, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Não vos enganeis com palavras vãs, porque vai ter pessoas que vão dizer, meu irmão, você tem esse sentimento aí de boiola, né? As pessoas que do boiola, né? Mas isso daí é tranquilo, Deus lhe entende. Não, irmão, não faça isso não. Deus não lhe entende não, Deus vai punir você, isso é pecado de imoralidade. Não tenta abrandar a situação. Nós temos essa mania de querer abrandar a situação do pecado. Meu irmão, não, isso é esse mesmo, né? Isso, fica aí mesmo e tal, não tem problema, né? Você pode se amigar com o seu macho, mas pode cantar, pode participar, pode pregar. Não, irmãos, não tente abrandar aquilo que Deus não permitiu. Voltemos para Efésios. Voltemos para Efésios. Efésios. Olha o que diz Paulo no verso 6. Ninguém vos engane com palavras o quê? Com palavras vãs. Irmãos, agora vamos pegar outro exemplo aqui. Eu já falei para vocês de uma pessoa que estavam amigadas e eles queriam me enganar dizendo que aos olhos de Deus eles estavam casados. Eu digo, não, você não está casado não. Você não está casado. Né? Cadê as testemunhas desse casamento? Cadê o celebrante desse casamento? Cadê Deus como a principal testemunha? Cadê a igreja como testemunha? Não, você não é casado não, você é amigado e vive em fornicação. Mas o que as pessoas vão dizer? Não, rapaz, isso é o amor. É assim que o mundo vai dizer, é o amor. E as pessoas vão tentar enganar você. Não, rapaz, essa prática que você está, isso é amor. Não. O fulano que está namorando, às escondidas, isso daí, porque hoje as pessoas estão dizendo, mas pastor, como que eu vou casar com uma pessoa se antes de não ter esse contato? Eu preciso ver se a menina é boa de cama. Eu preciso ver, pastor, se o rapaz é bom de cama. Irmãos, essa é a coisa mais tolice que você pode ter na sua vida, porque casamento não é só ir para a cama, não. Casamento é compreensão, casamento é companheirismo, casamento é cuidar da pessoa. Casamento, do que adianta você ser bom de cama e você ser um péssimo marido em casa? Do que adianta, mulher, você ser boa de cama e for uma péssima mulher em casa? Então, casamento, você acha que a parte íntima no casamento é importantíssimo, sim, mas não é o fim em si mesmo, irmãos. Não é o fim em si mesmo. Ele faz parte, sim, do casamento, mas nem todo casal, não existe um texto bíblico, né, que somente de amor viverá o casal. Não, é compreensão, é cuidado, é companheirismo, é parceria. Se você até observar, depois que você casou, você vai verificar que a coisa que menos você faz no casamento é isso. O que não era para deixar de fazer. E por isso que eu digo, o ser humano é tão complicado, irmãos, que antes do casamento ele pratica essa coisa no maior prazer. Aí depois que ele se casa, que é permitido, aí ele para. Aí ele para de fazer. Vai entender o ser humano, né? Porque o ser humano, ele é rebelde por natureza. A começar pelos nossos pais. Deus disse, não coma. E ele foi lá, a mulher foi lá e comeu, ainda deu para o seu marido. É assim. O homem, ele gosta de praticar aquilo que é proibido, está no seu coração. Aí Deus permite. Agora vocês no casamento, agora podem aí viver em abundância. Aí o camarada desgraçado para de fazer. Não, irmãos. Mas
As pessoas vão enganar, vão tentar enganar. Olha o que Paulo diz no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Terceira razão, eles não herdarão o reino de Deus, eles vão enganar vocês e eles são alvos da ira de quem? Da ira de Deus. Dê uma olhada no verso 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está querendo dizer aqui? Você pode até se deixar ser enganado por esse tipo de gente. Alguém pode chegar para você, não, meu irmão, fique na sua mesmo, está tranquilo. Mas Paulo está dizendo, está tranquilo não. Você se auto-enganou, mas aí Deus vem sobre você. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Não se engane. No dia do julgamento, mas foi o fulano de tal, foi o pastor renomado, foi a irmã renomada que me falou. Não. Você se deixou ser enganado porque quis. Paulo está dizendo, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, você desobedeceu a Deus e a ira de Deus vem sobre você. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Na sua Bíblia, tá? Números capítulo 25. Números capítulo 25, do verso 1 ao 9. Um exemplo aqui do povo de Deus aqui acerca da prostituição. Números capítulo 25, do 1 ao 9. Números capítulo 25, do 1 ao 9. Todos já estão em Números 25, do 1 ao 9, diz assim a palavra de Deus. Habitando em Sintim, começou o povo a fazer o quê? A prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo a sacrifícios dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal, Peor, a ira do Senhor se acendeu contra quem? Contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Olha só como é interessante, irmãos. Lembra da lição que a igreja ela deve se enganjar no confronto e no combate ao pecado no meio da comunidade? Deus chamou Moisés. A ira do Senhor se acendeu contra o seu povo que estava se prostituindo. E Deus chama Moisés, o líder. E Moisés, o que ele faz? Ele chama, diz o verso, os juízes, verso 5, então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo. Vocês já pensaram nisso, irmãos? Imagine que você é o cabeça da sua família. E Deus disse assim, tá vendo? Olha ali, ó. Olha ali vou até falar no cearense, né, Caboquinho? Olha aí, ó. Tá vendo ali o seu sobrinho, o seu parente, o seu filho? Vai lá e mate ele enforcado na presença de Deus. Pergunto eu, irmãos, será que nos dias de hoje nós tínhamos essa coragem de fazer isso com os nossos parentes? Sim ou não? Qual é a resposta, irmãos? Não, nós não temos. Porque nós somos covardes, irmãos. Nós nos dobramos perante as pessoas. Nós nos curvamos diante de pessoas do que nos curvarmos diante de Deus. Nós somos assim, irmãos. É por isso que hoje a igreja está indo de mal a pior, porque ela está sendo conivente com o pecado na igreja. Talvez
você já deve ter visto alguém pecando. A pergunta é: você denuncia, você, reprova, você exorta a pessoa? O que você faz? Você passa pano quente, você faz de conta que não viu. Aí você diz: eu não vi nada. Aí até você passa para: oi fulano, aí no escurinho, oi fulano, eu não vi foi nada. Deixa que o pastor veja, deixa que, se o pastor quiser, que ele que pegue essa situação, ele que é pago para isso, ele que é o pastor da igreja, e você acaba passando pano quente na situação, achando que você não vai pegar o seu também, porque Deus diz que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas. Voltemos para Efésios, irmãos. Vamos para a quarta razão. Qual é a quarta razão? Vamos lá? Dê uma olhada no versículo 11 e 12. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, você deve fazer o quê? Reprovai-os. Porque os que eles fazem em oculto, o só referir ao quê? É vergonha. É interessante, irmãos, aqui, quando Paulo ele parte para a questão da imoralidade. Ele disse: irmãos, o que eles fazem oculto é um ato vergonhoso. E não somente um ato vergonhoso. Quando eu me refiro vergonhoso, eu estou dizendo para vocês, irmãos, que só pelo fato de a gente referir, a gente peca também. Porque se você, vamos pensar em um crente que está vivendo com um homem, se relacionando com outro homem. Se você começar a pensar como deve ser um ato de uma pessoa dessa, você começa o quê? A pecar também. Por isso que Paulo diz que o que eles fazem ao culto, o só referir a algo que é algo vergonhoso. Eu quero concluir, irmãos, tirando o que já foi o horário, citando duas referências para vocês. A primeira referência é em Colossenses 3, rapidamente, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3. Verso 5 e 6. Colossenses 3, versos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, que é avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena do vosso falar. E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revistar de novo homem, que se faz pleno, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A última referência, irmãos, encontra-se em João capítulo 3. Isso aqui prova, irmãos, que o homem... Eu vi uma frase muito interessante, João capítulo 3, versículo 16. Eu vi uma frase muito interessante que me chamou a atenção, e a frase dizia mais ou menos assim: o homem, ele não é vítima das trevas, ele é amante das trevas. Dê uma olhada em João capítulo 3, vamos ler todos juntos. João capítulo 3, verso 19.
o julgamento é este. Vamos lá? O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? O homem, ele não é vítima das trevas. Note bem o que eu quero dizer. Você pode dizer, pastor, mas ele é vítima, ele é produto do meio, porque ele foi influenciado pelos homossexuais. Ele pode ter sido influenciado, mas sabe por que ele pratica a homossexualidade? Não é porque ele foi vítima, é porque ele ama praticar esse ato. Ele não é vítima. Pastor, a minha filha que é lésbica, é porque ela é produto do meio, ela foi influenciada, sim, ela pode ter sido influenciada, sim, mas ela não é vítima do lesbianismo. Ela pratica o lesbianismo é porque ela ama essa prática. Ela não é vítima das trevas, mas sim o quê? Amante das trevas. Todos nós, irmãos, Paulo ele vai fazer uma regressão aqui. Todos nós não fomos vítimas e nem somos vítimas do pecado. Se nós praticamos o pecado, não é porque você tem uma mente fraca, caí. Não. É porque você ama praticar o pecado. E pecado de toda conotação. Você ama falar mal do seu irmão. Não é porque você tem um problema de maledicência. Não é porque você ama falar mal do seu irmão. Eu não consigo dar o meu dízimo. Não, é porque você é avarento mesmo. Não é problema porque você não trabalha. Não é porque qualquer dinheiro que vem na sua mão, você é avarento. Você morre afogado de mão fechada, mas você não abre a sua mão. Então o problema não é o ser humano em si mesmo, com uma psicologia que quer tentar abrandar. Nós somos amantes das trevas, irmãos, e não vítima dela. Por isso eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações para nossas vidas. Primeira lição e aplicação, diante das verdades que aprendemos aí, irmãos. Nós não devemos deixar se enganar pelas pessoas, ainda que viesse o maior psicólogo aqui, talvez dar uma aula aqui para vocês, olha, cuidado com o sentimento do irmão, com isso, com aquilo, isso é assim mesmo, a igreja deve relevar, a igreja, hoje nós temos que ser uma igreja inclusiva, uma igreja mais tolerante. Devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. Devemos ter cuidado que aquilo que a igreja pode aprovar, Deus está veementemente reprovando esse tipo de conduta na igreja. Talvez o pecado que você aprova, Deus ele está dizendo, eu não aprovo, eu reprovo. Segundo, a última lição e aplicação para as nossas vidas. Nós não somos vítimas, irmãos. Tudo que você sofre hoje, com decorrência ao passado que talvez você viveu, não foi porque você foi vítima, você foi produto do meio, não. Você o fez. Porque você simplesmente foi um imã, você foi atraído para aquilo que você gostava de fazer. Não que você... Por que muitas meninas desobedeceram os pais? Se entraram numa relação antes do casamento, tiveram filhos extraconjugal, foi porque elas foram vítimas? Não, porque elas amaram praticar o pecado. Não foi porque foram vítimas, e nem vítima da sociedade. Nós devemos ter... sou vítima da sociedade. Não. Você ama o pecado, você é amante das trevas. Que Deus nos abençoe, reflita nisso e vamos para o momento de oração.